Graça e paz, pessoal, meus amigos aí que me ouvem nesta noite, que estão conectados aí juntamente comigo aí pela minha página no Instagram. Muito obrigado aí por todos vocês que a partir desse momento vão estar chegando. Aqueles que também ouvirão, né? Depois esta live, aqueles que ouviram essa mensagem, te agradeço nesta noite por você reservar esse tempo, que eu sei que é precioso para você, para ouvir essa palavra, né, que Deus me entregou e que eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês, porque eu acredito que vai ser uma palavra de bênção, uma palavra de edificação, uma palavra de destino para a sua vida. Muito obrigado aí a todos que estão aí chegando nessa live. Vê aí, Tati, se já tem alguém aí para mim, por favor. Milene já tá aí. E Samuel também. Paz do Senhor, meus amigos. Milene e Samuel, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Muito obrigado aí pela presença de vocês aí nessa live. Quero agradecer aqui a irmã Tatiane que tá me ajudando aqui com as questões técnicas. Deus abençoe aí, Tati, a sua vida. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver que horas tem aqui. Já são... Espera aí mais aí alguns minutinhos, né? Enquanto aí essa live aí, o Instagram divulga aí para mais pessoas. E você que já tá aí, então Samuel, Milene, compartilha aí com mais alguém aí, com mais uma ou duas pessoas essa live, para a gente alcançar o maior número de pessoas possível neste momento. Eu não tenho o costume, né, de fazer live. Acho que na minha vida toda, se eu fiz umas 2 lives no Instagram, foram muitas. Mas a palavra que Deus me deu foi uma palavra de muita importância. E eu acredito que esse é o tempo, né, de eu compartilhar ela, pois a palavra de Deus, né, como o profeta Ezequiel mesmo relatou, ela é doce na boca, no paladar, mas no ventre ela é amarga. Por que a palavra de Deus é amarga no ventre? Porque ela precisa ser jogada para fora depois que ela é fecundada, né, dentro de nós. Ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser lançada para outras pessoas, precisa ser literalmente vomitada. Então, nessas referências que gostaria de compartilhar, né, e assim dar boas-vindas para vocês que estão chegando aí, né? Milene, Samuel. Você também falou que tá de saudade. Saudades também. Deus abençoe a sua vida aí, mano. Venha logo aqui nos visitar. Que aí também nós não vai demorar. A gente vai estar aí indo visitar vocês também aí em Goiânia. Como é que tá a Goiânia aí? Tá quente também, que nem aqui em Brasília? Aqui tá muito quente. Até agora a gente tá esperando a chuva, né, de Deus. Daqui a pouquinho essa chuva chega. Amém? Muito bom. Tem mais alguém, Tati? Entrou Carvalho, mas não sei, tá sem foto. Ah, sim, Carvalho 061. é meu primo que tá aí. Entrou aí, é o Vitor. Seja bem-vindo, Vitor. Aqui na nossa live. Fique até o final. Obrigado aí pela sua presença. Mando um abraço aí, um beijão
aí pra minha tia aí também pros meus primos aí. Deus abençoe a vida de vocês, né? Sua mãe falou que tá muito quente lá. Tá, né? Tá quente. Meu Deus. Tá certo. Amém. Eu acredito que a gente já pode começar, pra gente não demorar muito. Vai ficar gravado. Vai ficar gravado, né? Quem quiser também, né? Assistir aí até o final. Depois que a gente finalizar aqui também. Mateus, capítulo 2, né? Tem a referência aí. Mas antes da gente começar essa live, eu gostaria de orar, né? E apresentar a cada um de vocês que generosamente está aí investindo aí seu tempo, né, para ouvir a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em Tua presença, nós, Senhor, mergulhamos, Senhor, no Teu ser, no oceano do Teu Espírito, e Te agradecemos, porque o Senhor é bom e porque a Tua misericórdia dura para todo sempre. Meu Pai, o Senhor sabe o propósito dessa live, que talvez vai muito além aqui daquilo que, Senhor, eu imaginei, pois eu estou atendendo um comando Seu, estou atendendo uma ordem Sua, meu Pai. E eu acredito que o Senhor reservou este dia, reservou esta noite, reservou esse momento para falar aos nossos corações, para nos revelar a Tua poderosa palavra, Senhor. A Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, neste momento nós convidamos o Teu Espírito Santo para fazer parte da transmissão desta live. Que o Teu Espírito Santo também possa tocar todos aqueles que estão ouvindo, que estão sintonizados, Pai, neste exato momento, ou que ouvirão depois, que esta palavra possa arder e queimar em cada coração, e que tudo aquilo que for dito aqui, Senhor, fique registrado nos anais da eternidade. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, galera. Mateus capítulo 2 nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Vamos pular logo para o versículo 6. E diz assim: eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as capitais de Judá, porque de você sairá o governador, que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Versículo 11 aí do capítulo 2. Acompanha aí conosco. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Quais foram essas ofertas? Ouro, incenso e mirra. Vamos lá, versículo
17. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque eles já não existem. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Só voltando aqui no versículo 16, que eu acabei pulando, diz assim: vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Muito bem. Esse texto é um texto muito conhecido, né, por nós cristãos, e eu gostaria de inserir ele dentro desse contexto do que nós vamos falar aqui nessa oportunidade. O nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, vieram alguns magos que, na verdade, eles não eram magos, como o termo é usado, né, hoje em dia. Esses homens, eles eram reis, né? Eles eram reis e eles eram astrólogos, ou seja, eles eram estudiosos dos astros, né, das estrelas, dos planetas, e por um motivo que a Bíblia ela explica, né, isso, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Esses magos, esses astrólogos, eles sabiam a respeito do nascimento de Jesus, a respeito de qual o sinal apareceria na ocasião do nascimento do Messias. Entendeu? E quando Jesus nasceu, uma estrela apareceu para eles. E baseado no conhecimento que eles tinham a respeito das profecias, eles encursaram uma viagem para acompanhar até onde aquela estrela iria levá-los. E então, esses astrólogos chegaram em Jerusalém, e em Jerusalém eles indagam Herodes, que era o governador, era o político da Judéia, era o governante da Judéia. E quando eles indagam Herodes e perguntam aonde é que está o recém-nascido rei dos judeus? E olha bem, Herodes, ele era conhecido como rei dos judeus. Então imagina como é que foi o impacto para Herodes em saber que existia outro rei, que não era ele. E além do mais, esse rei tinha acabado de nascer. A palavra de Deus, ela é incrível, galera. Aqui diz que eles falam, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então a intenção dos reis astrólogos eram adorar a Jesus, adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E aí Herodes pergunta para eles, olha, me conta mais aí dessa história, né? Aonde é que esse Cristo deveria nascer? E os magos, eles respondem para Herodes conforme o que está escrito aqui no capítulo 6. Eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as capitais de Judá, porque de você sairá o governador que apacentará o meu povo Israel. Essa profecia, na verdade, ela é uma profecia que ela está escrita lá no livro do profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, onde ele diz, e tu, Belém Efrata,
embora seja apenas uma pequena aldeia de Judá, ainda assim serás o local do nascimento do governador do meu povo de Israel, que vive desde a eternidade. Amém? Belém, aos olhos daquela sociedade judaica na época, aos olhos dos poderosos, dos políticos, né, dos religiosos que tinham muita influência, era uma das poucas cidades prováveis de onde o Messias nasceria, porque era uma cidade que não tinha muito prestígio. Era uma cidade que, comparada com as outras cidades de Judá, era uma cidade mais esquecida, vamos dizer assim, uma cidade mais distante. E aí eu entendo, né, e aqui eu gostaria de dar o primeiro código para vocês, né, dessa palavra, que os lugares mais desprezados, que dos lugares mais desprezados é de onde Deus provê uma grande salvação. Amém? Ou seja, eu vou repetir, dos lugares mais desprezados é de onde Deus provê uma grande salvação. E essa salvação, ela estabelece o governo de Deus na terra. Porque veja bem, não se tratava apenas de uma cidade desprezada, de uma cidade, né, distante, mas se tratava da cidade de onde nasceria aquele que governaria não só Israel, mas toda a terra, que é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, através da escolha que Deus faz por ser uma cidade desprezada, uma cidade excluída, e que dessa cidade Deus provê um grande projeto de salvação para todos os demais lugares, para todas as demais cidades, para todos os demais povos, e através disso ele estabelece o seu governo. E no texto aqui, algumas versões falam guia, né, que de Judá, não, que de Belém de Judá sairia o guia. Mas em outras versões esse guia aí ele está como governador, que sairia o governador, né, de Judá. Então esse é o modo operante de Deus. Eu estou indo bem devagar para você não perder o raciocínio, eu vou ser breve, eu não vou me demorar. O modus operandi do governo de Deus não é a troca. Por quê? Porque esse governador ele ia apacentar o povo de Deus. Então o modus operandi de Deus ele não é a troca. O modus operandi de Deus não é a negociação. O modus operandi do governo de Deus não é o interesse próprio. Mas o modo operandi do governo de Deus é o apacentamento. Vocês estão entendendo? O modo operandi do governo de Deus é o cuidado. O modus operandi do governo de Deus é o amor. Então, foi para isso que Jesus Cristo veio. Para estabelecer esse governo. E para apacentar, e para cuidar, e resgatar as ovelhas perdidas. E aqui, quando esses astrólogos, eles se despedem de Herodes, que Herodes tenta, né, enganar eles, falando que depois que eles forem visitar a criança, Jesus, e depois que eles voltassem para Herodes também ir adorá-lo, mas sabemos que isso não é verdade. Eles, seguindo a estrela para diante de onde Jesus estava. E a Bíblia diz aqui no versículo 11 que entrando eles na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram. Ou seja, Jesus,
quando foi visitado pelos astrólogos, ele já não era mais um recém-nascido. Jesus ele já tinha a idade de 2 anos, por volta de 2 anos de idade. Primeiro, porque quando os astrólogos eles chegam e vê Maria e o menino, eles não chegam no estábulo aonde Jesus nasceu, mas eles chegam na casa de Maria e de José. E ali naquele momento, porque eles foram guiados pela estrela, e ali eles chegam na casa, apesar que Jesus nasceu em Belém, mas naquele momento eles não estavam mais em Belém. Porque a estrela começou a aparecer para eles desde o nascimento de Cristo. E Herodes perguntou qual era o tempo que a estrela tinha aparecido para eles. E foi com base nesse tempo que depois que ele percebeu que os astrólogos não voltaram, que ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Porque no versículo de número 16 diz aqui que, vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então, o nascimento de Jesus é muito diferente do que aquilo que se mostra nos filmes. Né? Mostra muitas vezes os magos chegando no estábulo, que é onde os animais dormiam, né? Onde os animais comiam. Mas na verdade, quando eles chegam para visitar Jesus, essa viagem deles, ela durou cerca de 2 anos. E Jesus já tinha a idade de 2 anos. Tá entendendo? Então, galera, irmãos, quando eles chegam e eles se prostram e adoram Jesus, porque apesar de Jesus ser uma criança de 2 anos, mas diante deles estava ali o Criador do universo. Diante deles ali estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso grande e suficiente Salvador. E eles adoram Jesus e lhes entregam ofertas. E quais ofertas eram essas? A primeira diz aqui no texto, ouro. A segunda, incenso. E a terceira, mirra. Ou seja, sem ofertas, por que os magos eles entregaram essas ofertas para Jesus? Porque Deus ele já sabia que Jesus ia ser perseguido. Desde criança, Jesus já tinha começado a perseguição contra Jesus. Porque o espírito que movia Herodes era um espírito maligno. Era um espírito de Satanás. E Deus, ele é muito estrategista. E aí, ele sabendo que Jesus ia ter que sair da sua terra, da terra onde seus pais moravam, ele proveu para Jesus o sustento de Jesus durante a sua infância, durante os anos que Jesus passou no Egito, quando eles fugiram de Herodes para que Jesus não fosse morto. Foi essas ofertas, foi o ouro, foi o incenso, a mirra, que garantiram o sustento de Jesus em boa parte da sua infância. Com isso, eu aprendo e eu posso extrair aqui mais outro código, que sem ofertas, o padrão de Deus não tem manutenção. Sem ofertas, o projeto de Deus, o projeto de Deus não tem manutenção. Então, para que o projeto de Deus ele continue vivo, ele precisa que nós doemos algo para esse projeto, para que ele continue vivo e continue em manutenção. Amém? Vocês estão entendendo?
Será que eles estão entendendo, Tati? Tancredo mandou glória a Deus. Amém. Quem está... Davi, a pé do Senhor, tá o Davi, tá o Tancredo, tá a Marina, Milene, Samuel. Que benção, galera. Muita Fátima, gente aí. Muito... Pastor Rogério, tio Breno, Aleph. Amém. Deus abençoe a vida de Ismael, vocês. Henrique, Felipe. Muita gente mesmo, né? Pastor Rogério aí também nos dando a honra, nos prestigiando. Deus abençoe a sua vida, pastor. Amém, galera. Já estou quase encerrando aqui essa palavra, né? Então, nós precisamos entender que apesar daquela tragédia, dessa tragédia que foi, aonde Herodes mandou matar todas essas crianças, eu acho interessante uma frase que eu aprendi, né, com o Dr. Alderi, né, meu mestre, aonde ele diz que antes de Jesus Cristo morrer pela humanidade, crianças inocentes morreram por ele. Entendeu? Então, nós temos que entender que Deus, né, por que Deus permite a morte de um inocente? Né? Por que Deus permite? É justamente para que o projeto ele seja mantido intacto, né? Quando um inocente morre, é para que outras pessoas permaneçam vivos. E é para que muitas vezes essas pessoas até ímpias, né, pessoas que até nem acreditam em Deus, nem acreditam em Cristo, permaneçam vivas por causa da tão grande misericórdia de Deus para com a humanidade. Porque senão ninguém se salvaria, ninguém escaparia. Foi o que aconteceu com Abel, né? Abel morreu, mas o projeto de Deus continuou de pé para a humanidade. Por isso que Deus preservou Caim. Você está entendendo? Moisés, quando nasceu, muitas crianças morreram na época de Moisés, a mando de Faraó. E aquelas crianças inocentes morreram também para manter o projeto de Deus de pé, que era de libertar o povo dele da terra do Egito. Da mesma forma aconteceu com Jesus. Aquelas crianças morreram para uma manutenção, para que para que o projeto de Deus não fosse abortado. Era para a interrupção do aborto do projeto de Deus. Entendeu? Então, pessoal, continuando aqui, depois que houve essa tragédia, né, muitas mulheres, né, da terra, né, de Judá lamentaram a morte dos seus filhos, para que se cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque eles já não existem, né? Então você imagina como que é a dor de uma mãe perder um filho no início, né, da sua existência. É uma dor que nós não conseguimos explicar. Mas mesmo diante de toda essa dor, que essa profecia ela é do livro do profeta Jeremias, Deus mais na frente ele fala para aquela geração dizendo que há uma esperança para o teu futuro. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui nesta noite, que diante das tragédias da vida, diante das desgraças da vida, diante, né, das coisas inexplicáveis da vida, das adversidades, mesmo diante de tudo isso, há uma esperança para o teu futuro. Há uma esperança. Amém? Eu creio que há uma esperança. Há uma esperança para mim e há uma esperança para você também, né? Há uma esperança para a nossa cidade, a cidade estrutural. E aqui eu cheguei no ponto aonde Deus me permite compartilhar isso com vocês. Por que que eu coloquei o título Cidade Estrutural?
o decolar do avivamento. Eu não estou me importando com números, para falar a verdade. Eu já sabia, né, que eu não tenho tantos seguidores e também não me importo com isso. Mas durante esse dia eu coloquei essa live na presença de Deus. E para falar a verdade, eu fiquei muito temeroso, com muito temor, né, de compartilhar isso aqui com todos vocês. Mas eu acredito que Deus, né, é que está neste momento me conduzindo para falar isso para você que está me ouvindo, você que mora aqui na cidade estrutural, principalmente você. Essa palavra tem a ver muito com você, com a sua vida, com a sua família, entendeu? Eu moro na estrutural, já tem aí mais de 15 anos. Não nasci aqui, sou natural do Maranhão, mas a minha maior parte de vida, que desde quando eu nasci, foi aqui na cidade estrutural. E eu moro aqui até hoje, sabe? E sempre orei por essa cidade, sempre intercedemos por essa cidade, nas orações da igreja, nas minhas orações, né, devocionais. E Deus, né, ultimamente tem conduzido o meu ministério de uma maneira poderosa, né? Eu tenho vivido coisas nesses últimos anos que até então não tinha vivido na minha vida. E certo dia, né, no trabalho, eu estava ouvindo um vídeo no YouTube do apóstolo Jefferson Neto. E nesse vídeo, no canal dele, do YouTube, ele estava compartilhando uma visão que Deus deu para ele a respeito do sinal que seria o avivamento de Deus para o Brasil, né? E esse sinal ele já se cumpriu. Depois, se vocês quiserem, vocês que não conhecem o apóstolo Jefferson Neto, é com 2 Fs, né, e 2 Ts, o nome dele, Jefferson Neto. Tem um canal dele no YouTube, você pode ver lá o título, o vídeo com o título, né, a visão para o Brasil. E nessa visão, o sinal que Deus deu para ele a respeito do avivamento para o Brasil seria a morte de Pelé, né? A morte do rei do futebol, Edson Arantes Nascimento. E já sabemos que ele já, né, partiu, né, daqui, já morreu, e a glória de Deus ela foi liberada para o Brasil a partir da morte dele. E Deus, por que Deus usou a figura dele como um sinal? Porque Deus tem como parâmetro a sua palavra. O que aconteceu com Isaías depois que, né, o rei Uzias morreu? Você pode ver lá a visão gloriosa que ele teve do trono de Deus, da glória, da majestade de Deus. Então o Brasil hoje ele está vivendo debaixo de uma nuvem da glória de Deus. O Brasil hoje ele está vivendo debaixo de uma dimensão da presença de Deus como ele nunca viveu antes, eu posso dizer assim, entendeu? E por mais que pareça que não é, mas a gente tem que entender que Deus ele trabalha por processos. Então Deus ele não trabalha de uma hora para outra, simplesmente. Porque quando de repente de Deus acontece, é porque muita coisa já aconteceu para chegar naquele de repente. Como foi no dia de Pentecostes, apenas aí um exemplo para vocês. Então, ouvindo, né, esse vídeo dele, eu, na minha simplicidade, orei a Deus, né, na minha mesa de trabalho mesmo, e falei para Deus: Senhor, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Qual o sinal de Deus, qual é o seu sinal para que aconteça um avivamento na cidade onde eu moro, na cidade estrutural? E aí eu senti aquela impressão dentro de mim, que é uma impressão do Espírito, o Espírito Santo falando comigo, dizendo, olha o mapa de Brasília, né? Então eu rapidamente ali no computador abri
né, o mapa de Brasília. E abrindo ali o mapa, eu observei, né, Deus falou, observa Brasília. Aí depois Deus falou para mim, observa a cidade estrutural. E eu observando ali aquelas duas figuras, o mapa de Brasília, que tem a figura de um avião, e o mapa da cidade estrutural, Deus me mostrou que o mapa da cidade estrutural é a cauda do avião de Brasília. Foi isso que Deus me mostrou. Eu sei da responsabilidade dessa mensagem, dessa palavra. Mas se eu não falar, Deus vai levantar outra pessoa para falar. E aí, nesse dia eu fiquei, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nunca tinha me tocado que a figura do mapa da cidade estrutural era um desenho de uma cauda de um avião. Eu lembro que o meu pastor, né, na época, meu mestre, pastor Edilson, dos Reis Soares, ele, quando pastoreava aqui na estrutural, ele falou que a estrutural ela ficava na ponta da asa do avião de Brasília. Na ponta da asa. Só que a estrutural ela não fica na ponta, ela fica mais atrás. É a cauda do avião. E por isso que a estrutural fica tão perto do plano piloto. Né? A estrutural fica a 15 minutos do plano piloto. Entendeu? E nós sabemos, a gente que mora aqui na estrutural, o quão foi difícil a constituição desta cidade. Entendeu? Você que conhece um pouco da cidade estrutural, sabe que aqui na estrutural, até poucos anos atrás, havia o maior lixão da América Latina por muito tempo e o segundo maior lixão do mundo. Só perdia para o lixão da Indonésia. E lá a população era 6 vezes maior do que a nossa, do que do Distrito Federal. Entendeu? Então, ali, naquele momento, eu comecei a pesquisar sobre o lixão da estrutural, depois que Deus me ministrou aquela palavra. E eu achei um documentário, né, no YouTube. E esse documentário, ele foi escrito, ele foi dirigido e escrito, né, por um rapaz, um senhor chamado Weberson Dias, que ele levou mais de 10 anos para fazer esse documentário, né? Tem um canal dele também no YouTube, tem esse documentário, que é, se eu não me engano, 1h40, e ele mostra muitos fatos, né, até então desconhecidos, né, pela maioria da população aqui da estrutural. E no final, né, daquele vídeo, naquele mesmo dia que Deus ministrou isso ao meu coração, Deus me mostrou lá no final do vídeo um rapaz dando uma entrevista, e aí ele cita um versículo lá do livro de Deuteronômio. O versículo é o seguinte, né, Deus não nos chamou para ser cauda. Deus nos chamou para ser cabeça. Sabe? Então naquela hora não foi só o versículo em si, mas foi a dimensão da presença de Deus que eu senti ao ser ministrado, né, por aquela palavra, por aquela revelação, né, e eu guardei aquilo dentro do meu coração, né? E já tem alguns meses, né, que Deus tem me falado a respeito disso, sabe? E quando foi na mesma semana, Deus usou uma pessoa, um homem temente a Deus, para me confirmar com palavra profética tudo aquilo que Deus estava me mostrando durante aquela semana. E eu ali não tinha mais, já não tinha dúvidas, né, da palavra de Deus. Eu tinha certeza, eu tenho certeza absoluta daquilo que Deus me mostrou, né, daquilo que Deus falou ao meu coração e da confirmação que Ele deu através de uma palavra profética. Eu fui pesquisar naquela semana qual é a função da cauda do avião. Para quem não sabe, a cauda do avião ela é composta por 2 partes, o leme e a deriva.
quando o piloto mexe lá no manche do avião, o que ele mexe ali, na verdade, é a deriva, que é a última parte da cauda. E é a deriva que dita, que conduz o avião para qual direção o avião deve ir. Se deve ir para a esquerda ou deve ir para a direita, né? Então a cauda, além de ter essa função de direcionar o avião, ela também tem a função de estabilizar o avião. Entendeu? Então ela tem a função de estabilizar o avião. E eu achei aquilo muito interessante, porque eu jamais imaginei que eu pudesse ter essa consciência, esse entendimento de que a estrutural era essa cauda do avião de Brasília. E Deus ministrou para mim e falou: olha, a estrutural, ela é muito mais do que a gente pensa. É uma cidade além do que os olhos humanos conseguem detectar. Porque a estrutural, ela é uma cidade que ela futuramente está, em breve vai chegar, isso que eu estou falando para você, ela vai ditar o rumo de Brasília. Amém? Eu sinto a presença de Deus enquanto eu falo isso, porque essa mensagem não é minha. A cidade estrutural, por que ela está ali separada? Apesar do desenho dela ser uma cauda de avião, ela não está ainda aclopada no avião. Só que vai chegar um momento em que a cidade estrutural, ela vai conduzir o rumo de Brasília. Como? Eu não sei. Mas Deus sabe. Porque o que Deus me falou foi até aí. E Deus também me deu uma diretriz de algo que Ele quer, né, que eu faça. E que vamos fazer isso que Deus deseja. Mas eu quero dizer para vocês, principalmente vocês que moram aqui na cidade estrutural, né, que vocês orem por essa cidade. Que vocês jejuem por essa cidade. Porque Deus, ele tem um plano muito poderoso para a cidade estrutural. A cidade estrutural, gente, ela é uma cidade rica. Por mais que na estatística a cidade estrutural seja uma cidade discriminada, uma cidade esquecida, desprezada, mas para Deus não. Porque nós estamos chegando nos últimos dias, ou para falar melhor, nós estamos chegando nos últimos segundos da igreja na terra. E nesses últimos dias, antes do arrebatamento da igreja, Deus, ele já começou um poderoso avivamento. Amém? Deus, ele já começou um poderoso avivamento. E esse avivamento, ele vai abalar o planeta. Esse avivamento, ele vai abaixar os lugares altos e levantar os lugares baixos. E a cidade estrutural é uma dessas cidades que Deus está levantando. Por que a cidade estrutural? Pela graça de Deus, em primeiro lugar. Mas também porque aqui é uma cidade onde tem o maior percentual de cristãos do Distrito Federal. É a cidade estrutural. Né? E louvado seja Deus por isso. Né? Muitas igrejas estão estabelecidas aqui. Esse lugar, ele tem um peso de oração muito grande mesmo. Eu lembro, né, das vezes quando congregava junto com o pastor Edilson, das vezes que nós orávamos por essa cidade e das vezes que nós fazíamos cruzadas evangelísticas nessa cidade, porque nós sabemos o cuidado que Deus tem para preservar a cidade estrutural. Amém? E eu depois fui buscar mais informações a respeito disso. E eu achei interessante um testemunho
que eu colhi do pastor Ilmar. Não sei quantos dos que vão ouvir aí essa live conhecem o pastor Ilmar, mas do testemunho que eu colhi de uma pessoa que era próxima do pastor Ilmar, é que Deus, em um dia, pegou o pastor Ilmar em espírito e levou ele pelas ruas da Estrutural. E ele estava andando pelas ruas da Estrutural. Naquela época, a Estrutural era só lama. Não tinha nem calçada, não tinha rua pavimentada. E aí ele andava pelas ruas da Estrutural com uma moeda de ouro na mão. E nesse depoimento, nesse testemunho, a pessoa conta que Deus levou o pastor Ilmar até o lixão da Estrutural. E chegando no lixão, e ele com aquela moeda de ouro na mão, o pastor Ilmar, ele cava. Deus fala, olha, cava, comece a cavar. E ele começa a cavar ali onde era o lixão. E no momento que ele cava, começa a sair muitas moedas de ouro. E Deus fala para ele, olha, este lugar aqui hoje é pobre, amanhã será muito rico. Por que Deus ele deseja prosperar a cidade Estrutural? É para um propósito muito, muito maior, que vai além das necessidades humanas, vai além do interesse político, né? Mas Deus ele deseja isso para a cidade Estrutural e ele deseja isso para a sua vida. Que você seja um multiplicador dessa mensagem, que você possa ser um agente de Deus para transformar esta cidade, porque o avivamento de Brasília ele vai começar por aqui, pela cidade Estrutural. Amém? Então, para finalizar, essa semana aconteceu um evento, algo muito triste aqui próximo de onde a gente mora. A gente mora aqui no bairro, né, Santa Luzia, que espiritualmente foi batizado como Nova Betel. E aqui onde nós moramos, uma criança morreu num acidente, né, doméstico. Eu não sei quantos de vocês aí que moram aqui viram isso aí nos jornais, né, nas matérias, mas uma criança de 1 ano e 7 meses morreu. E foi um baque, um desespero muito grande, né, para a mãe dessa criança, para o pai dessa criança, porque foi uma fatalidade assim que não tem como explicar, né? E assim, eu também, né, estava cogitando de fazer essa live e ao mesmo tempo meu coração desejava mencionar essa criança aqui, para que a memória dessa criança ela não tenha sido em vão, a morte dessa criança, né? E minha esposa até falou algo para mim que eu fiquei tocado, né? Que ela falou, olha, essa criança ela cumpriu o propósito dela aqui, né, na Terra. E assim, eu realmente acredito que ela cumpriu o propósito dela aqui. E é o que eu falei para vocês, baseado no texto que nós estudamos, que nós vemos, que quando Deus permite que o inocente morre, é para que um projeto seja preservado, sabe? Só que nesse momento, mais do que palavras, eu gostaria de pedir encarecidamente a ação, né? Não só de vocês, mas principalmente a minha. Esse pedido eu faço a mim primeiro, porque os pais dessa criança vão levar ela para ser enterrada na Bahia, que é o estado de origem deles, e aonde estão os familiares deles, né? Onde eles têm mais aproximação com os familiares deles, e eles vão levar essa criança para ser enterrada lá na Bahia. E como nós moramos aqui perto, né, a gente, né, coletou todas as informações, né, confiáveis, sabe? E eles,
estão pedindo uma ajuda, né? Uma ajuda para levar a criança para lá, para ser enterrada lá, sabe? Uma ajuda financeira, né? E muita gente já ajudou. Aqui tem umas mulheres que estavam no dia, aqui numa associação próximo, que essa mãe ela estava na fila dessa associação, né? Para receber doações dessa associação. E muitas pessoas assim já cooperaram com um pouco que elas tinham, né? Porque são pessoas carentes que não têm muito, mas de certa maneira ajudaram, né, a família dessa criança. Então eu vou ajudar e eu gostaria de pedir, né, para vocês que estão me ouvindo, que se pudesse ajude também essa família, né, que está precisando nesse momento de dor, nesse momento de dificuldade, né, está precisando, né, de uma ajuda, né, para que eles possam ao menos, né, ter o luto deles próximo da família deles, sabe? Então, se você puder ajudar essa família, contribui com aquilo que você puder, com aquilo que você conseguir. Eu sei que toda contribuição será bem-vinda, sabe? E aquilo que eu falei para vocês hoje, o projeto para se manter vivo, ele precisa de manutenção. Isso é possível manter um projeto quando nós ofertamos. Então saiba que a oferta de vocês nesse momento vai ficar registrada no memorial de Deus. Amém? Gente, é isso. Eu acredito que até aqui que Deus me conduziu para compartilhar essa palavra de conhecimento a vocês na Cidade Estrutural. Vamos estar colocando aqui, né, o Pix do pai dessa criança, o número do Pix dele, para que quem puder contribua, sabe? E compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Deixe essa mensagem chegar até onde Deus quer que ela chegue. Tá bom, galera? Muito obrigado a todos vocês aí que chegaram até aqui. Tem quantas pessoas ainda, Tati? Ainda tem 5 pessoas, né? Tem bastante pessoas aí sintonizadas. Valeu, galera. Deus abençoe vocês. E quem sabe, numa outra oportunidade, né, o mais breve possível, eu apareça aqui, né? Se Deus assim nos permitir. Um abraço e um beijo no coração de vocês. Deus abençoe e ótimo domingo. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu quero te agradecer. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor está conosco nesse momento. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia dura para todo sempre. Pai, no nome de Jesus, nos conduza às águas tranquilas, nos conduza a pastos verdejantes, porque dito está na tua palavra que o Senhor é o meu pastor e o Senhor não me faltará. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por esse tempo de revelação. Obrigado por esse tempo de cumprimento profético, Pai. E obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que acompanharam esta mensagem, aqueles que ainda irão ouvir esta mensagem, Deus. Que essa mensagem seja testificada pelo teu Espírito ao coração de cada um. Senhor, eu estou cheio da tua presença. Senhor, eu estou preenchido por ti neste momento, porque eu sei, Pai, que, Senhor, a tua palavra, ela não voltará vazia. E é por isso que neste momento, Pai, eu te apresento a vida de cada uma dessas pessoas. Alcança elas de maneira poderosa, meu Deus. Vai tocando agora em suas vidas. Vai tocando agora em suas famílias. Vai tocando agora em suas casas, meu Deus. Pai, que essa glória, essa nuvem de glória que já paira sobre o nosso país, que essa nuvem possa, neste momento,
pairar sobre a vida de cada uma dessas pessoas que ouvirão esta mensagem, meu Deus. Que essa glória possa envolver a cada um dos teus filhos, a cada um dos teus servos, Jesus. Pai, que eles possam viver um novo tempo, um tempo de revelação, um tempo, Senhor, de poder, um tempo, Senhor, da magnitude da tua presença envolvendo suas vidas, envolvendo suas famílias, envolvendo seus projetos, seus sonhos, seus ministérios, em nome do Senhor Jesus. Toca agora, Pai, na vida de cada um dos teus filhos, meu Deus. Pai, te apresentamos a cidade estrutural, Senhor. Meu Deus, alcança esta cidade com o teu favor. Alcança essa cidade com a tua misericórdia, Senhor. E cumpre, Senhor, aquilo que o Senhor, meu Deus, já determinou para esta cidade. Pai, visita aquela família que está de luto. Consola o coração daquela mãe. Consola o coração daquele pai e desta família. Senhor, todos aqueles que sentiram por essa dor, que sejam consolados em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos dê uma boa noite em tua presença. Nos dê uma semana abençoada, Pai. Nos dê, em nome de Jesus, Pai, um restante de mês abençoado em tua presença. Para a honra e glória do teu nome, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, galera? Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Um abraço.